noite. Então, o nosso tema hoje seria o que exatamente a morte de Cristo realizou, isto é, aquilo que chamamos de redenção. Né? A palavra redenção, estritamente, aplica-se ao costume que havia na antiguidade, de que alguém podia comprar um escravo e libertá-lo através dessa compra. Isso era a redenção. E o próprio escravo podia acumular dinheiro, em geral, por exemplo, dentro de um templo. O templo servia de banco, no caso, de diversas divindades, havia diversas possibilidades, e depois o escravo comprava ele mesmo a sua liberdade. E essa palavra se passou a aplicar ao sacrifício de Cristo em função do sacrifício do Cordeiro Pascal, que celebrava a libertação de Israel do Egito na noite da Páscoa. Então, a festa, o cordeiro que se matava na festa pascal implicava a libertação de uma situação de sujeição do povo de Israel, e Egito era a terra que lembrava o pecado. Acho que já vimos em algum momento anterior. Então, essa transição da escravidão para a liberdade, da morte para a vida. Como entender isso teologicamente? Por que a morte de um homem faria isso? Né? O próprio Cristo dá um sentido sacrificial à sua morte, né? O sentido do Cordeiro Pascal. Agora, e o que isso teria realizado? Então, há duas explicações teológicas básicas para isso. Né? Uma delas é a de Santo Anselmo, que poderíamos chamar a explicação jurídica ou juridicista, né? Que enxerga a coisa assim. Né? Deus, na sua infinita bondade, teria criado o homem. E, portanto, o homem lhe deveria tudo. Né? Ao pecar, o homem contraiu uma dívida de justiça para com Deus. Ora, como a magnitude da ofensa, o peso de uma ofensa, é proporcional à dignidade da pessoa ofendida, né? Então, se um argumenta ofender o rei não é a mesma coisa que ofender uma pessoa comum. Né? É um crime muito mais grave. A justiça está muito mais lesada num caso do que no outro. Então, a proporcionalidade implica que quanto mais grave, mais importante é a pessoa, maior a dignidade da pessoa, mais grave é a ofensa. Diante da infinitude da grandeza de Deus e da bondade de Deus, e podemos acrescentar uma visão já um pouco mais moderna do amor de Deus pelo homem, a dívida contraída é impagável, a dívida é infinita. Então o homem fica na situação de que, mesmo que desse tudo que tem, mesmo que passasse a vida inteira, em todos os momentos da sua vida, fazendo penitência, né, pedindo perdão a Deus, oferecendo uma reparação da dignidade ofendida de Deus, isso não teria valor, porque seria sempre algo limitado. Mesmo que o homem oferecesse a sua própria vida a Deus, isso seria limitado, portanto, não seria suficiente para preencher o abismo da justiça ofendida. Essa visão padece um pouco, né, no nosso modo atual, para a nossa sensibilidade atual, padece de um modo um pouco, digamos assim, de uma certa um excesso de juridicidade, né? E também é um pouco desagradável considerar a Deus como se fosse alguém que ficasse agora, né, com um ar de dignidade ofendida, nariz empinado, uma espécie de insistindo em que, né, tá vendo, você me ofendeu, me fez o mal, você pecou e agora trata de pagar, né? Isso é um pouco... De fato, há um pouco dessa tendência nessa explicação.
né? Mas corresponde à mentalidade medieval, que é a mentalidade, digamos, de pôr o peso na justiça, né? Bento XVI, então o cardeal Ratzinger, aliás, nem o cardeal era arcebispo, eu acho, no livro Introdução ao Cristianismo, se propõe uma segunda forma de se enxergar aquilo que Cristo realizou, né? Bom, só para dar a solução no anterior, então, a morte de Cristo seria o próprio Deus que assume a dívida da humanidade, né? E, oferecendo-se a si mesmo em sacrifício, realiza um ato de um valor infinito. Na verdade, todo e qualquer sofrimento de Cristo, já o primeiro choro de criança e o frio que passou em Nazaré, em Belém, né, já teria sido o suficiente para pagar toda a dívida da humanidade. Que o excesso da cruz, o excesso de oferecer a vida em sacrifício, seria o transbordamento do amor divino, né? Que, já que vamos pagar assim até o fim, com magnanimidade, né? Então, isso fecha a visão de Santo Anselmo, né? O Bento XVI põe o acento em outro aspecto, né? Que é precisamente o aspecto de mostrar ao homem que Deus não o abandonou no seu pecado. Pelo contrário, né? Quis participar de todas as dificuldades e sofrimentos da humanidade, né? De tal forma a abrir ao homem um caminho de esperança, isto é, a possibilidade de voltar a confiar no amor de Deus, né? O problema de dizer pequei e agora não há mais remédio, né? Pequei e agora isso aí não tem mais solução, eu estou em um estado de afastamento necessário de Deus e que nada do que eu faça poderá alterar, né? Isso precisava ser transformado por um ato divino, né? Mas por um ato divino que nos tocasse na nossa intimidade, né? E nos dissesse: por mais que você tenha pecado, por mais que você tenha errado, por mais que você tenha destruído todas as possibilidades, mesmo que como participante da humanidade geral você em princípio esteja afastado de Deus, né? Eu mesmo faço questão de participar dessa situação para que você veja que pode sempre retornar a mim, para que você veja até que ponto eu estou aberto ao seu retorno, ao seu desejo de voltar a mim, né? Eu chego até o nível da morte, até o ponto de morrer por você, de tal forma que já nunca mais seja possível pôr em dúvida, nunca mais seja possível deixar de confiar na possibilidade do retorno a Deus. Essas questões já estavam resolvidas nas cartas de São Paulo? Essas questões estavam em São Paulo. Você tem, digamos, modos de descrever, né, que não exprimem a coisa, digamos, dessa maneira formal, mais formal, né? São Paulo usa algumas dezenas de imagens para descrever, né, o que aconteceu na redenção, mas não faz uma teoria teológica propriamente dita. Eu também de Santo Agostinho, falei desculpa, né? Sim, a visão de Santo Anselmo é mais, digamos, século XI, né? A visão de Santo Anselmo é uma visão um pouco mais mecânica, assim, né? O sentir cristão sempre esteve diante do seguinte fato, quer dizer, Cristo morreu na cruz por mim, por amor, né? Agora, a dúvida é o que isso exatamente alterou com relação à situação em que eu estou perante de Deus. E isso São Paulo descreve com essas palavras
do tipo passar da morte para a vida, atravessar o Mar Vermelho, o libertado da escravidão do pecado, crescer de graça em graça, né? Tudo isso são maneiras de descrever esse acontecimento. Nós estamos vendo o que ele fala, né? Morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas não por aquele que morreu, né? Isso, exatamente, né? Agora, e como é que eu faço para não viver para mim, né? Porque, quer dizer, a tendência de todo homem, que todo homem descobre em si, com muita força, quer dizer, na hora H, eu me deixando, na hora H, eu cuido do meu, na hora H, né? A tendência humana não é fácil você se decidir a viver por Deus. Mais ainda, né? Pondo-se num modo de enxergar as coisas do tipo mais judaico, que é pela via da obediência, mais custoso. Então, no fundo, eu tenho que viver para Deus, mas tenho que viver a Deus por obrigação. Né? E o que é que Maria leva com isso? Com perdão. Então, portanto, não é uma questão de simplesmente seria muito bom. Aliás, a grande atitude, inclusive de muitos cristãos mal formados ao longo do século, seria muito bonito e muito desejável viver a vida cristã e viver inteiramente para Deus. Né? Mas, na prática, eu não consigo. Portanto, uma atitude de resignação a uma situação existencial que, enfim, com tanta lama, com tanta cama, com tanta brama, né? Uma situação existencial. Eu adoraria ter um Alto, mas o fato é que eu tenho um Fusquinha 69. Né? E isso é que é o grande erro. Esse é que é o grande problema. Né? A grande tendência à mediocridade, portanto, a permanecer numa situação de pecado e de afastamento de Deus, porque não consigo. Né? Santo Anselmo vai dizer: consegue, porque agora você está livre, você foi remido, você foi comprado, foste comprado a um grande preço, lá de São Paulo. Né? A dívida que pesava sobre você já foi paga. Agora, né, levanta a cabeça e pode vir. Então, isso é uma maneira de descrever. E a outra é, não só essa dívida já foi paga, né, mas, quer dizer, Deus, o próprio Deus, leva você para frente. E junto com você, vai junto com você nesse caminho. Eu tenho a impressão que também São Tomás de Aquino, né, quando vai explicar da atração do homem, né, a atração que Deus exerce pelo homem, né, ele não é falado num convencimento, né, de repente esse homem passa a buscar aquilo que lhe falta, né? Isso. Mas em São Tomás, eu tenho a impressão, a referência ainda é no plano natural. Né? Quer dizer, mas o plano natural tem esse obstáculo, ok. Né? Eu quero aprofundar, eu quero conhecer mais. Outra coisa que é comum, aliás, né? Via de regra, os grandes desvios religiosos, do tipo seitas gnósticas, etc. e tal, são seitas em que a pessoa diz: viver não dá, mas conhecer dá. Então, eu quero uma autorredenção pela via do conhecimento, uma via de um conhecimento crescente. Né? Se eu tiver acesso a uma sabedoria profunda, mais secreta, mais... Né, eu conseguirei, por minhas forças, ascender ao plano divino. Né? Isso é o que está por trás do espiritismo, do ciganismo, e também, em ampla medida, de porções do budismo e do hinduísmo. Um amigo meu que era budista e que me disse: isso aqui é autorredenção. Né?
pessoa é a pessoa querer se salvar pelas suas próprias forças. Né? No intelecto ela encontra menos obstáculo, então vai pela via do intelecto e não tanto pela via da ação. Né? E quando vai pela via da ação, vai pela via das ações externas, regras, leis, cumprimentos, yoga, controle da respiração, esvaziamento mental, etc, etc, etc. Mas tudo isso são ações externas, não são ações que tocam o coração e mudam a disposição da pessoa. Né? Quer dizer, a grande dificuldade, aliás, isso entronca com o que Cristo diz no começo da vida pública: convertei-vos e crede no Evangelho. Ok, mas como é que eu consigo me converter? Né? Só a lei que me dizia faz assim, faz assado, não é suficiente. Os próprios ensinamentos de Cristo iam causar e deviam causar nos seus discípulos essa impressão: nossa, esse negócio é sensacional, mas é invivível, impossível de ser vivido. E quem experimentou isso de maneira bem aguda foi Pedro. Né? Depois de 3 anos de convivência próxima de Cristo, trai. E Judas também. Com a diferença de que Pedro não tenta salvar pelas suas próprias forças, não confia em si, mas transfere a sua confiança para Cristo. Portanto, quer dizer, ele entra na lógica da redenção. Ao passo que Judas diz: bom, agora acabou tudo, não tem mais conserto, portanto, quer dizer, rejeita a lógica da redenção. E um ato de fechamento para Deus, resolve assumir ele a culpa e pagá-la, e portanto, o desespera. Né? Enforca-se. Esse é o centro de toda a questão, na verdade, o centro de todo o cristianismo. Que a pessoa lance as suas preocupações, lance a sua incapacidade, o seu absoluto fracasso vital sobre Deus, e Ele te sustentará. Abandone em Cristo o fato de que não consegue dar conta da própria vida, né? E se deixe carregar por Ele. Porque experimenta que isso de fato ocorre. Por isso que o cristianismo implica, eu primeiro preciso aceitar a Cristo e depois, de certa forma, investir. Né? Fac et videbis. Você tem que fazer para poder ver. Faz e verás, de Santo Agostinho também. Não é primeiro eu tenho que ver para depois poder fazer. Eu preciso aceitar e fazer, para comprovar que de fato é verdade. Mais alguma comentário? Então, ótimo. Então, queria ficar por aqui. Com isso, encerramos a parte sobre Cristo. Então, nas próximas 1 ou 2 aulas, a gente teria 1 ou 2 sobre Nossa Senhora, né? O papel de Nossa Senhora na vida cristã. E depois entraríamos no tema do Espírito Santo, da graça e da Igreja. Muito obrigado.